Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje, na generalidade, para efeitos de agora enviar às regiões autónomas para parecer, o diploma que procede à regulamentação da Lei de Organização do Sistema Judiciário. A Sra. Ministra da Justiça fará de seguida a apresentação detalhada da medida hoje aprovada politicamente no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que procede à criação de um novo tipo de formação superior curta, não conferente de grau, os cursos técnicos superiores profissionais. O Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, aqui ao meu lado, fará também a seguir a apresentação desta medida hoje adotada pelo Conselho. Foi ainda aprovado no Conselho de Ministros de hoje, no uso de uma autorização legislativa, a criação do sorteio Fatura da Sorte, um sorteio de faturas emitidas e comunicadas à autoridade tributária e que passarão a ser sorteadas para prémios aos contribuintes que façam as respectivas declarações. Hoje à tarde, às 17 horas, no Ministério das Finanças, será feita uma conferência de imprensa para a apresentação detalhada do regulamento, das regras que, não do regulamento, peço desculpa, das regras que vão presidir a estes concursos, cujo lançamento está previsto para se iniciar a partir do mês de abril. Hoje à tarde, portanto, às 17 horas, no Ministério das Finanças, será feita a apresentação detalhada desta decisão hoje tomada no Conselho. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a transposição de um artigo de uma diretiva europeia relativa à prevenção de riscos e controle de perigos associados a acidentes graves que envolvam substâncias perigosas. Trata-se da transposição de uma diretiva de natureza técnica, acrescentando um produto, neste caso o fuel óleo pesado, os fuel óleos pesados, nos anexos desta diretiva comunitária. O Conselho de Ministros aprovou também a orgânica da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, na sequência da alteração governativa realizada nos últimos meses. Foi também aprovado hoje pelo Conselho de Ministros o reconhecimento do interesse público do Instituto Português de Administração de Marketing de Aveiro. Trata-se apenas do reconhecimento, nos termos da Lei Geral, de uma instituição de ensino superior que já funcionava, mas funcionava enquanto polo de uma instituição no Porto e agora é autonomizado. O Conselho de Ministros aprovou também a realização integral no ano económico 2014 da despesa relativa à aquisição de 2 prédios relativos ao Centro Cultural de Belém, em concretização do acordo que foi celebrado, como se recordam, há já mais de um ano, entre o Estado, entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa, relativa à sanação de um conjunto de matérias que estavam conflituadas entre o Estado e a Câmara Municipal de Lisboa. Hoje fica regularizada também o pagamento durante o ano 2014 dos prédios, os imóveis que foram transferidos da Câmara Municipal de Lisboa para o Estado relativos na área do CCB. Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou a nomeação dos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, reconduzindo a atual administração, depois, naturalmente, de obtido o parecer favorável da CRESAP. Eu peço então à Sra. Ministra da Justiça para fazer a apresentação da proposta do diploma hoje aprovado no Conselho de Ministros relativos à reestruturação judiciária. Muito obrigada, muito boa tarde, senhores jornalistas. Esta regulamentação insere-se numa das reformas estruturais no âmbito do Ministério da Justiça e que assenta em 3 pilares. O primeiro pilar foi o Código de Processo Civil, depois a Lei de Organização do Sistema Judiciário, a que agora damos regulamentação, e o Plano de Ação para a Sociedade de Informação na Justiça. Por que é que eu me estou a referir a estes 3 pilares desta reforma nesta área? Porque eles não são independentes. Depois de termos introduzido prazos obrigatórios, calendarização de audiências, incluindo prazos obrigatórios para os magistrados, coisa que se fez pela primeira vez em Portugal, introduzimos também, com a Lei de Organização Judiciária, objetivos para os tribunais e um sistema de avaliação para os tribunais. A justiça tem sido vista como um mundo opaco por parte do cidadão, com rituais muito próprios de que o cidadão se sente afastado. E, portanto,
os tribunais passarão a ter objetivos a ser objeto de avaliação, quer anual, quer trienal. Mas mais do que isso, e eu permito-me sublinhar, de facto, esta alteração, que é muito importante, passam a ter também um escrutínio público, porque para além dos órgãos de gestão das 23 comarcas, a que já me referirei detalhadamente, nós passamos a ter um Conselho Consultivo que integra não só representantes das autarquias, como representantes da dita e chamada sociedade civil, como representantes dos utentes dos serviços de justiça, que podem interpelar esses órgãos de gestão. E, portanto, há uma aproximação muito grande por parte do cidadão à gestão daquilo que são os tribunais. E eu penso que isto é digno de assinalar quando se fala de um sistema que é um sistema de tradicional dificuldade no relacionamento, digamos, com o próprio cidadão e no entendimento que o cidadão tem deste sistema. Nós, nesta nova regulamentação, o que fazemos? Já vinha da Lei de Organização Judiciária o alargamento das bases das circunscrições. Passamos de 311 tribunais para 23 grandes tribunais. Só que esses 311 tribunais desdobravam-se em cerca de 850 secções ou juízos. A maioria de competência genérica, isto é, tratavam de todas as matérias. Qual é a marca forte desta reforma? A marca forte desta reforma é a especialização. Para que os senhores jornalistas tenham uma ideia, aquilo que nós fazemos com a regulamentação é levar para o interior 60% a mais de especialização. 60%. Onde tínhamos tribunais que julgavam naturalmente mais lentamente e com uma justiça que não podia ser tão apurada, passaremos a ter tribunais de competência especializada e eu já direi quais são qual é esse reforço. Como disse, a gestão de cada tribunal é garantida por uma estrutura de gestão tripartida. O país fica dividido em 23 comarcas. Dos 311 tribunais atualmente existentes, 264 são convertidos em 218, secções de instância central e em 290 de instância local. Nas secções de instância central são julgados os processos mais importantes, quer a nível criminal, quer a nível civil. As secções de instância local podem ser de competência genérica ou desdobrar-se em competência civil e crime, quando o valor seja inferior a 50 mil euros no que respeita à área civil e as penas inferiores a 5 anos no crime. Encerramos 20 tribunais. E eu aqui permitam-me que vos diga que no memorando assinado pelo Partido Socialista se previa o encerramento de 49 tribunais. É simples constatar e ler a primeira versão do memorando para aferir que era essa a contabilidade que o Partido Socialista se tinha comprometido. 49. Não foi esse o caminho que nós seguimos. Encerramos 20 tribunais porque tinham abaixo de 250 processos. Não faz nenhum sentido um tribunal ter menos de 250 processos, como os senhores podem compreender, e continuarmos a não ter especializações, a obrigar o cidadão. Eu já ouvi recorrentemente a crítica de que, bom, vamos deixar de ter proximidade. Não é verdade, é exatamente o contrário. Porque o que é que acontecia? Como as especializações se concentravam sobretudo no litoral, os cidadãos do interior tinham que se deslocar, não era um, era vários distritos. E, portanto, isso deixa de acontecer. Extinguimos 20 tribunais, criamos 27 secções de proximidade. E o que é que sucede nessas secções de proximidade? Temos as instâncias centrais, as instâncias locais
e as secções de proximidade. Nessas secções de proximidade, o cidadão pode aceder a todos os processos, especializados ou não. E nessas secções de proximidade podem realizar-se julgamentos. E por isso é muito importante o escrutínio feito por este Conselho Consultivo, juntamente com a gestão das comarcas. Se o cidadão hoje, por exemplo, para tratar de um processo, muitas vezes de família ou menores, ou para tratar de um processo de comércio, se tinha que deslocar 2, 3 distritos, hoje não pode fazê-lo a partir daquela secção de proximidade, para além de o poder fazer nas instâncias centrais. Para que os seus jornalistas tenham uma ideia, gostaria ainda de referir que, como reforço do combate à criminalidade, nós passamos de 6 para 14 DIAPs. Isto é, são criados DIAPs em quase todas as circunscrições correspondentes aos distritos. E fica previsto que, onde se demonstrar que existem mais de 5 mil inquéritos, podem e devem ser criados DIAPs. Portanto, o reforço à criminalidade, o combate ao crime é extremamente reforçado nesta matéria. Distrito a distrito, vamos ver o que é que acontece. Na situação atual nos Açores, passamos de 2 instâncias especializadas para 15. Em Aveiro, mais o DIAP, é verdade, muito obrigada. Em Aveiro, passamos de 11 especializadas para 31 especializadas, mais o DIAP. Em Beja, de uma instância especializada, passamos para 6 especializadas. Em Castelo Branco, de 2, passamos para 13. Em Coimbra, de 8 especializadas, passamos para 16, mais o DIAP. Todos estes elementos são fornecidos aos senhores jornalistas. Em Évora, de 5 instâncias especializadas, passamos para 16. Em Évora, mais DIAP, claro. Em Évora, de 5 para 9, mais DIAP. Em Faro, de 10 para 21 especializadas, mais DIAP. Na Guarda, de 1, passamos para 5. Em Leiria, de 4, passamos para 21 especializadas, mais DIAP. Em Lisboa, de 26, passamos para 32, mais DIAP, que já existe. Em Lisboa Norte, de 11 para 20 especializadas, mais DIAP. Em Lisboa Oeste, de 13 para 25, mais DIAP. Na Madeira, de 5, passamos para 9, mais DIAP. Em Porto Alegre, de 1, passamos para 7. No Porto, de 37, passamos para 40, mais DIAP. No Porto Oeste, de 3 instâncias especializadas, passamos para 21 especializadas. Em Santarém, de 6 especializadas, passamos para 22 especializadas. Em Setúbal, de 5, passamos para 11, mais DIAP. Em Viana do Castelo, de 3, passamos para 9. Em Vila Real, de 1, passamos para 9. Em Viseu, de 4, passamos para 13, mais DIAP. Temos, portanto, um fortíssimo reforço, como os senhores jornalistas podem aferir, daquilo que é a especialização, e esta é, de facto, a grande matriz do mapa. Também, por outro lado, há um aumento, assiste-se a um aumento dos quadros de magistrados. O que é que se passa hoje, à hora em que estamos a conversar? O que se passa hoje é que nós temos um quadro de magistrados que parou no tempo e depois temos um conjunto grande de magistrados na Bolsa. Nós precisamos, obviamente, de ter uma bolsa de juízes e de magistrados do Ministério Público, por razões que os senhores jornalistas e os cidadãos compreenderão. Há licenças de maternidade, de paternidade, há falecimentos, há doenças e, portanto, como é evidente, tem que sempre existir uma bolsa. Mas os quadros são significativamente aumentados em termos de estabilidade.
isto também se prende com a especialização, porque se o magistrado está colocado naquele próprio lugar durante algum tempo, é evidente que, e aquele é o seu lugar, não assistimos àquilo a que assistimos hoje, em que alguém está há 10 anos em família e menores, quando já sabe muito, até pela experiência adquirida de família e menores, o que acaba por acontecer é que vai parar, por exemplo, ao crime, ou vai parar ao comércio, ou vai parar ao cível. E, portanto, isso restringe fortemente. As bolsas acorrerão às situações ou de maior pendência ou àquelas a que eu me referi. São estas, em síntese, as alterações instituídas por esta regulamentação, que, como disse o Sr. Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, será sujeita a parecer das regiões autónomas e fico depois, naturalmente, à disposição dos senhores jornalistas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Eu, antes de devolver a palavra aos Srs. jornalistas, passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior para vos fazer a apresentação do diploma relativo à criação deste novo tipo de formação superior, os cursos técnicos superiores profissionais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito boa tarde aos Srs. jornalistas. Creio que esta é uma boa notícia para os portugueses e particularmente para os jovens portugueses. Passam a partir de agora a dispor de uma nova forma, de um novo tipo de ensino superior, um tipo de ensino superior que existe em muitos países europeus, que está bem enraizado na América do Norte e que passamos a dispor também, com a vantagem de que será um ensino superior com uma componente académica de cultura geral sólida, como é natural num ensino superior, mas muito próximo da profissionalização, que prepara os jovens para entrar nas empresas, que inclui um estágio obrigatório para fazer essa ligação e que vai ter também uma natureza de proximidade. Isto é, vamos ter, com a rede atual que é conhecida, vamos ter estes cursos que levam ao título de técnico superior profissional com uma maior densidade, com uma maior proximidade das famílias, das populações, das residências e também das empresas. A preocupação é não desenraizar estes jovens e mantê-los nas suas regiões, se assim eles quiserem, e poder oferecer-lhes uma formação que, por um lado, é uma formação superior com a aspiração e com a formação geral natural e, por outro lado, é uma formação adaptada às necessidades daquela região. Esta oferta vai obedecer, vai aproximar-se das estratégias que têm sido desenvolvidas pelas Comissões de Coordenação Regional, pelas RIS-3, como são conhecidas, para dar resposta às necessidades dessa região, em termos de desenvolvimento económico e, obviamente, dar resposta às aspirações dos jovens enquanto emprego, enquanto empregabilidade futura. Serão cursos de 2 anos, onde um jovem que termina o ensino secundário convencional, o ensino secundário científico humanístico ou um ensino secundário profissional pode prosseguir os seus estudos, vai prossegui-los, como eu chamei a atenção, com uma componente geral, essencialmente com um ano de uma componente geral muito forte, com um segundo ano que vai incorporar uma componente de formação profissional, ainda em ambiente de sala de aula, tipicamente, mas de formação profissional, juntamente com um estágio numa empresa em que vai poder fazer a iniciação à sua vida profissional. Nestes cursos, os jovens vão fazer uma ligação muito estreita da sua escola para o curso e daqui para a vida profissional. E esse será um encargo, esse é um pedido, é um desafio importante que lançamos às escolas politécnicas, a todos os nossos institutos politécnicos. Muitos deles fazem já este trabalho, mas estamos a pedir-lhes um trabalho redobrado, um esforço redobrado, para que se articulem a montante com as escolas secundárias, para que não haja jovens com interesse em prosseguir estudos que se percam naquela ligação e que, por outro lado, se articulem mais fortemente com as empresas, com todas as organizações sociais, onde os jovens, uma vez diplomados, podem integrar-se como profissionais, como
ativos para a sua realização pessoal e para promover o desenvolvimento cultural, artístico e económico da região. Portanto, temos uma oferta que vai ter um papel importante, que vai atrair seguramente uma parcela importante dos nossos jovens, que vai permitir que o ensino superior português retome um crescimento e que possamos atingir os níveis típicos dos países, nossos parceiros europeus, e fazê-lo com uma proximidade do emprego, com uma proximidade do território onde esses jovens estão integrados. Para os institutos politécnicos, volto a dizer, é um enorme desafio que lhes lançamos, de fazer e de intensificar esta rede, de fazer esta ligação entre a escola e o mundo do trabalho. Sr. Ministro, muito obrigado. Obrigado. Ficamos então à disposição dos senhores jornalistas para questões que nos queiram colocar. Boa tarde, Sra. Ministra. Marta Miranda, da TVI. Eu tenho duas perguntas sintéticas, vou tentar que sejam sintéticas. Eu pergunto-lhe em primeiro lugar se acredita que a reforma irá de facto para a frente, uma vez que o Partido Socialista, e eu bem sei que tem a maioria na Assembleia, portanto, mesmo que este diploma tivesse de ser apresentado na Assembleia, não necessitariam do PS, mas saber se convém fazer uma reforma de fundo estrutural como esta, sem um consenso alargado com o principal partido da oposição, e uma vez que a semana passada o PS já se tinha antecipado, anunciado que vai requerer a apreciação parlamentar deste diploma e acusando mesmo o PSD de estar agora a promover uma coisa que no passado ameaçou boicotar quando houve uma reforma ou uma tentativa de reforma semelhante por parte de um governo socialista. E em segundo lugar, que é outra das críticas que é avançada a esta reforma, é que não poupa dinheiro ao erário público. Portanto, qual é a eficácia de uma reforma que pode, numa primeira instância, não poupar dinheiro? Gostaria que confirmasse sim ou se não. E se não poupar ou se não gastar, pelo menos saber quanto é que o Governo vai investir efetivamente para que esta reforma seja colocada no terreno. Muito bem, tentando também ser telegráfica na resposta, esta reforma não é uma reforma economicista, ao contrário da reforma que o Partido Socialista tinha em vista. E, portanto, a preocupação aqui não foi, de facto, o poupar dinheiro, mesmo em tempos de dificuldade. Mas a verdade é que se poupa. Poupa-se com os arrendamentos, poupa-se com as mobilidades, poupa-se a vários títulos. Poupa-se. Não é essa a questão fundamental para mim. A questão fundamental para mim é que, se os senhores consultarem a base do projeto do Partido Socialista, o que lá encontram é, em primeiro lugar, a eliminação de 49 tribunais, isso está lá, clarinho, como está no MOU que assinaram, não há como negar. Em segundo lugar, as distâncias metidas entre os tribunais em automóvel. Nós não tivemos esse pressuposto, tivemos como pressuposto a existência dos transportes públicos, porque não ignoramos que muitas pessoas no interior, mas mesmo muitas, não têm automóvel. Eu não sei de que país estava o Partido Socialista a pensar. Relativamente à questão do pedido de apreciação parlamentar, não deixo de achar curioso pedir-se a apreciação parlamentar de um projeto que ainda não se conhece. E, portanto, compreendo do ponto de vista de política. Agora, não compreendo esse pedido quando os tribunais a encerrar eram muito mais. Não se previam secções de proximidade, não havia um plano integrado de utilização das novas tecnologias que inibe as deslocações, não se previa um Código de Processo Civil com prazos obrigatórios e audiências inadiáveis, a não ser em casos extremos de morte, doença grave, etc. Portanto, não percebo a reação do Partido Socialista. Quanto à questão dos consensos, eu já tive a oportunidade de dizer, ainda anteontem na Assembleia da República, que sempre que havia uma iniciativa legislativa do Ministério da Justiça, eu enviava e nunca tinha recebido nenhum contributo do Partido Socialista. E a resposta que recebi foi que o Partido Socialista não era nem assessor nem consultor do Governo. Portanto, em matéria de consensos, eu penso que estaremos falados. Que ele foi tentado, foi. Agora, esta reforma, não há que escamotear, recuperou alguns princípios da Lei 52/2008, da reforma iniciada das comarcas piloto.
O que corrigiu foi um conjunto de soluções que não eram adequadas para o cidadão e, sobretudo, que não tinham a preocupação de levar para o interior aquilo que nós estamos a fazer neste momento. Permita-me só, antes da próxima pergunta, acrescentar aquilo que disse a Sra. Ministra, em nome de uma informação rigorosa, que essa afirmação de que o Partido Social-Democrata, quando estava na oposição, não tomou uma atitude, eu diria que é verdade que a atitude do Partido Social-Democrata quando estava na oposição é diferente da do Partido Socialista, mas é diferente apenas no seguinte: foi por iniciativa do Partido Social-Democrata, então na oposição, eu estou à vontade porque era líder parlamentar na altura do PSD, foi por iniciativa do grupo parlamentar do PSD que foi feito um acordo, chamado na altura Pacto para a Justiça, um acordo com o Governo Socialista, de onde nasceram estas experiências piloto, que depois foram desenvolvidas, como a Sra. Ministra agora referiu, e que naturalmente ao final de 2, 3 anos dessas mesmas experiências piloto, por isso é que eram experiências piloto, se chegou à conclusão de que havia correções a introduzir. A diferença está aí. O Partido Social Democrata, quando estava na oposição, não só não se recusou a dialogar, como tomou iniciativa e celebrou um pacto, na altura, como se recordarão, com aplauso geral, como não podia deixar de ser, da parte do conjunto da sociedade, em particular das profissões forenses, pela noção exata que tem da importância que há em haver consensos e estabilidade relativamente a estes rumos. Agora, para que isso aconteça, é preciso, de facto, que os partidos, quando estão na oposição, tenham sentido de Estado e tenham a responsabilidade de olhar para os interesses do país e não para o seu próprio umbigo. Permita-me só acrescentar o seguinte, ainda relativamente a esta questão, e eu participei nessas negociações, porque na altura pertencia à Comissão Política Nacional, à Comissão Permanente do Partido Social Democrata. Permita-me só chamar a atenção para o seguinte facto: a lei do Partido Socialista e a lógica da reforma judiciária é de 2008. Na lei do orçamento de 2010, diferiram a reforma para o final de 2014, o que significa que manifestamente algo não estava a correr bem com as comarcas piloto. Há desde logo dados em termos de recursos de cerca de 1 milhão de euros e há dados de 235 mil euros ano relativamente a consumíveis. Depois há outros dados referentes naturalmente à manutenção e ao equipamento de edifícios. Boa tarde, Sr. Ministro. Vou deixar 3 questões, se os meus colegas não se importarem. Uma das maiores preocupações inerente a este mapa, que tem sido manifestado quer pelo Ministério Público, quer pelos funcionários, é o que eles alegam, o número insuficiente de funcionários. O decreto-lei é omisso sobre esta questão, refere apenas o reforço do quadro dos magistrados, e eu gostaria de saber o que é que está previsto para a questão dos funcionários. Também, relativamente às secções de proximidade, o anterior projeto referia que, penso que eram 6, teriam a obrigatoriedade de fazer julgamentos. Este refere que, preferencialmente, 9 fazem julgamentos. Eu gostaria de saber se a Sra. Ministra tem pareceres na sua posse, ou tem, se estas secções de proximidade, não sendo tribunais, se têm legitimidade constitucional para fazer efetivamente julgamentos. Relativamente ainda à outra questão, que tem a ver com o fato de os juízes presidentes passarem a ter gabinetes de apoio, que vão ser suportados as remunerações e os restantes custos pelos Conselhos Superiores e Procuradoria. Ora, estes alegam muitas vezes que não têm recursos financeiros, muitas vezes para manter o que atualmente já têm. Queria saber se vai ser reforçado o orçamento destes órgãos. Obrigada. Em primeiro lugar, permitam-me desfazer um equívoco. As secções de proximidade são parte do Tribunal. O Tribunal, a comarca, é constituída por instâncias centrais, instâncias locais e instâncias de proximidade. Portanto, não há, de todo, que colocar a questão
sobre a possibilidade de se fazerem ou não aí julgamentos. De resto, as secções de proximidade não se prevê propriamente que seja obrigatório. Há uma onde é preferencialmente. Vai depender das partes e do juiz. Pode até convir às partes e ao juiz não fazer na secção de proximidade. Portanto, há esta latitude. Agora, a secção de proximidade, atenção, não é um balcão. A secção de proximidade é uma parte do tribunal. Tal como as instâncias centrais, as locais, secções de proximidade. Relativamente à questão dos gabinetes dos magistrados. Era, de facto, uma matéria que vinha sendo reclamada há muito, e eu quero recordar aqui que nós passaremos a ter como regra o juiz singular, o que permitirá maximizar os recursos. Esta questão, obviamente, que vai levar a um reforço de verbas, mas quando se diz que a Procuradoria-Geral e o Conselho Superior de Magistratura já têm poucas verbas, eu anunciei há muito pouco tempo total disponibilidade para cumprir aquilo que de resto já está na lei, que é transferir para os conselhos, está no caso do Conselho Superior de Magistratura, no Conselho Superior do Ministério Público não está, mas no caso do Conselho Superior de Magistratura já está na lei que os pagamentos devem ser feitos pelo próprio Conselho Superior de Magistratura. Portanto, a minha intenção, até em reforço da autonomia dos tribunais, é fazê-lo assim que o Conselho me o disser. Se o Conselho me disser amanhã estamos prontos, nós amanhã estamos prontos e transferiremos não só os recursos pecuniários, financeiros, como os recursos materiais que estão, e humanos, que estão afetos a essas funções, como é evidente, porque senão iríamos aqui criar um problema. Portanto, a questão não se põe em termos de limitar os recursos dos conselhos. Desculpa, relativamente aos funcionários, como sabem, esta reforma prevê também, eu já reconheci que há funcionários a menos. O Partido Socialista é que tem no seu estudo que pode passar dos 853 para os 363, no âmbito da reforma. Não somos nós nunca que dissemos isso. Nunca fomos nós que dissemos isso. Os senhores ouviram-me várias vezes dizer que há falta de funcionários. Nós temos, neste momento, uma situação que é do conhecimento público, em que um sindicato impugnou a entrada de 400 novos funcionários judiciais, que todavia também não chegarão. É preciso que se diga. E, portanto, teremos que abrir, objetivamente, concursos para os funcionários judiciais. Estamos a rever o estatuto dos funcionários judiciais, dos oficiais de justiça, melhor dizendo. E depois, relativamente aos quadros, o quadro atual do Ministério Público é de 1053 e tem em funções 1319, isto é, os que estão no quadro são só 1053, mas há 1319 magistrados. O futuro quadro prevê 1327. Somando os 36 lugares atuais na Bolsa de Procuradores Adjuntos, prefaz 1363. O quadro atual de juízes é de 1052 e em funções estão 1396. O futuro quadro prevê 1310. Os demais ficarão na Bolsa de Juízes ou serão colocados naturalmente como auxiliares. Boa tarde, Sérgio Vicente da RTP. Tinha uma questão para colocar à Sra. Ministra da Justiça, aqui deste lado, que se prende com o facto ainda dos funcionários, se o facto de existir esta reforma vai acelerar ou não a mobilidade geográfica de funcionários dentro da sua tutela. Tinha duas questões também para colocar ao Secretário de Estado do Ensino Superior, que se prende com os novos cursos de curta duração. Uma delas prende-se com o facto destes cursos terem apenas 2 anos. Qual a possibilidade de um estudante que integre este curso poder depois transitar para uma licenciatura regular? E uma outra questão prende-se com o financiamento. Disse logo na segunda-feira que o financiamento destes cursos se prendia com fundos comunitários. Qual o valor que está adstrito a este financiamento e como é que se vai proceder a este financiamento?
Relativamente à mobilidade geográfica, vamos esclarecer o seguinte: ninguém obrigará ninguém a ter que se deslocar gratuitamente a 100 km ou 70 km, 80 km, não é nada disso que se pretende, como é evidente. Aquilo que se pretende é evitar o que sucede hoje. Por exemplo, imagine, eu tenho 2 juízos instalados no mesmo edifício. Tenho um juízo que não tem praticamente processos, tenho outro juízo que está cheio de processos, mas eu não posso deslocar um funcionário do primeiro andar para o segundo. O que se pretende é pôr termo a essas situações. Não é de maneira nenhuma fazer com que o funcionário se passe a ter que deslocar 100 km. Isso não passa pela cabeça, nem está no espírito da reforma. De resto, insisto, e como disse, nós estamos a rever o Estatuto dos Oficiais de Justiça, como teremos que rever os Estatutos da Magistratura, coisa que já estamos a fazer, e temos já os primeiros, como direi, os primeiros esboços dessa matéria. Muito obrigado. Começando pela parte mais simples, o financiamento. O financiamento está previsto, como já tenho dito, no acordo de parceria, próximo quadro comunitário de apoio, está previsto em fundos nacionais e em fundos regionais. Os valores não posso indicá-los porque está ainda em negociação e, portanto, não temos, mas está previsto para toda a duração do quadro comunitário de apoio fundos que julgo suficientes para o funcionamento destes cursos, com uma sobriedade e com uma seriedade de metodologias que tem muito existido com os politécnicos. Em relação à articulação, isto são cursos de 2 anos, como disse, são cursos de nível 5 no quadro de qualificações nacional e europeu. É a primeira vez que temos um nível 5 europeu no nosso panorama de sistema educativo. Os estudantes vêm do ensino secundário, eventualmente com alguma pequena falha que será colmatada já ao longo do curso e podem transitar para uma licenciatura. Este curso dá um diploma, não é um grau académico, como acontece em todos os países. Isto é a prática aceite internacionalmente. Dá um diploma de técnico superior profissional e podem, querendo, concorrer a um lugar numa licenciatura. Isso processa-se localmente, isto é, o Instituto Politécnico, quando abre o lugar, faz um concurso local, um concurso especial novo para estes estudantes que vão concorrer, vão demonstrar que estão aptos a fazer aquela licenciatura. A licenciatura, como sabemos, exige que o estudante tenha completado o ensino secundário e que tenha tido aprovação em algumas disciplinas nucleares ou específicas. Aqui faz-se localmente uma prova para que o estudante demonstre que está apto, que é capaz, que tem conhecimentos comparáveis àqueles, para que possa ter sucesso na licenciatura. E depois de admitida a licenciatura, pode ter parte das suas aprendizagens no curso, durante o curso de técnico superior profissional, pode ter essas aprendizagens creditadas, isto é, dá-lhe equivalência a algumas disciplinas, mas vai depender de curso para curso, situação para situação, quando seja apropriado, quando o Instituto Politécnico considere apropriado. Portanto, é um curso de 2 anos, focado na profissionalização, na saída para o mercado de trabalho, mas fica aberta a outra porta de continuação de estudos, através da licenciatura, e especialmente das licenciaturas nos Institutos Politécnicos. Tenho questões para todos. A Ministra da Justiça, queria perguntar-lhe qual é o impacto financeiro desta reformulação do mapa judiciário. Há pouco falou em poupança, qual é a estimativa do Governo afinal para o impacto que isto terá para o erário público? Queria perguntar ainda sobre os cursos de curta duração ao Secretário de Estado, qual é o número de vagas que está previsto abrir no próximo ano letivo, e queria ainda, sobre a questão do financiamento, tentar perceber, já explicou que parte do dinheiro virá dos fundos comunitários, outra parte sairá do Orçamento do Estado, haverá o pagamento de uma propina, será equivalente ou uma percentagem daquilo que se paga atualmente para uma licenciatura, por exemplo, como é que isso está definido? E depois queria fazer 2 questões ao Ministro da Presidência, sem querer antecipar todos os pormenores do que será anunciado esta tarde no que toca ao sorteio de faturas por parte do Fisco. Queria perguntar-lhe se a data do primeiro sorteio se mantém, que será
a partir de abril, e queria perguntar-lhe também se confirma que de facto as faturas, por exemplo, da água e da luz serão incluídas também, ou se serão apenas faturas limitadas à prestação de serviços, enfim, por exemplo, na área da restauração e por aí. Ainda uma outra questão para si, tem a ver com os despedimentos por extinção de posto de trabalho. No último Conselho de Ministros foi-nos dito que seria aprovado neste, calculo que não foi, não consta do comunicado. Queria perguntar-lhe porquê, se houve algum problema nas negociações que disseram que ainda queriam fazer com o GT para tentar aprofundar mais alguns dos critérios, ou se é apenas uma questão de calendário, e se isto já inviabiliza as datas de entrada em vigor da lei que estavam previstas e que tinham sido anunciadas no último Conselho de Ministros. Muito bem. Relativamente ao impacto, eu agora vou referir-me ao impacto positivo da reforma. Uma justiça mais célere, uma justiça de maior qualidade e, sobretudo, uma justiça mais próxima do cidadão e atrativa do investimento. É repetidamente referido nos relatórios internacionais que a morosidade e, de alguma forma, a diferença de jurisprudência na justiça portuguesa são inibidores do desenvolvimento e, portanto, do investimento. Ora, assim sendo, eu diria que o grande impacto desta justiça é uma justiça de maior qualidade para o cidadão, mais rápida, maior qualidade porque é especializada, mais rápida, mais amiga do investimento, porque esta reforma também se liga com a reforma que fizemos no setor económico, que está a dar um excelente resultado. Para que tenham ideia, 48,2% das empresas que entram em insolvência e aderem ao PER, que foi uma alteração que fizemos ao Código de Recuperação de Empresas e de Insolvência, terminam por acordo e as empresas já não morrem assim que entram no processo. Há pouco falou da poupança, por exemplo... Esta reforma, eu peço muita desculpa, mas não é feita à luz de uma lógica de poupança de dinheiro. É feita à luz de uma matriz de melhor justiça, de uma justiça especializada. Quer dizer, aquilo que se vai poupar é residual, não é aí que está a questão. Com certeza que há várias estimativas em relação a consumíveis, em relação a deslocações, em relação a arrendamentos que deixam de existir, mas não é esse o nosso discurso. Pois, mas para mim, os grandes ganhos da justiça são exatamente estes, até porque depois vão depender, como é evidente, de uma série de coisas, imagine, da desnecessidade de acumulações, etc. Portanto, há aqui um conjunto de variáveis que são quantificáveis, há outras que não são quantificáveis. As quantificáveis, tive a ocasião há pouco de me referir a elas quando respondi à sua colega da TVI. Muito obrigado pela pergunta. Permite esclarecer adicionalmente que, de facto, há financiamento previsto nos quadros comunitários de apoio e haverá financiamento público quando necessário, quando não seja aplicável o quadros comunitários de apoio. E as instituições ficam autorizadas a cobrar propinas. O que é previsível é que essas propinas sejam normalmente um valor substancialmente abaixo do valor máximo autorizado para as licenciaturas atualmente. Em relação às vagas, a decisão sobre vagas fica completamente entregue à instituição. A instituição toma a decisão sobre o número de vagas que pode oferecer. Naturalmente que os cursos que oferece têm previamente de ser registados na Direção-Geral do Ensino Superior, têm previamente de ser, e a Direção-Geral tem a função de verificar que a instituição tem os meios, que há espaços apropriados, portanto, tem a função de fazer a aprovação prévia e depois o acompanhamento também, a avaliação, e nesse momento fixa um número limite de vagas apropriado às necessidades e apropriado aos espaços e meios humanos disponíveis. Quanto às 3 questões e não 2 que me colocou, em primeiro lugar, respostas simples, porque também são diretas. Confirmo, a intenção é poder avançar com os concursos a partir de abril, e nesse sentido, de resto,
O diploma foi já aprovado agora porque, além de ter que ir ainda para promulgação, tem que se desencadear junto ao Tribunal de Contas o visto dos contratos para a aquisição dos prémios. A segunda questão que me colocou relativamente às faturas, é para todas as faturas, todas, não é restrito a nenhuma fatura. Qualquer despesa realizada por qualquer cidadão que solicita a fatura e que peça a inscrição do seu número de contribuinte na fatura, é elegível para efeito do concurso, como depois à tarde será explicado. Mas é para todas. Por último, a questão que me colocou relativamente à revisão do Código de Trabalho. É verdade, pelas razões que eu expliquei na semana passada, o assunto já tinha sido abordado na semana passada, no dia a seguir à reunião da Concertação Social, foi abordado no Conselho de Ministros e foi mandatado, naturalmente, o Sr. Ministro do Emprego, para prosseguir com os parceiros sociais o diálogo no sentido da procura do máximo entendimento possível relativamente a esta matéria. Ainda não desistimos desse entendimento. E foi por essa razão apenas que ainda não foi aprovado, não ficou fechado neste Conselho de Ministros, porque continuamos a procurar esse entendimento, porque achamos que, tratando-se de uma alteração que é necessário introduzir a um texto que tinha sido originariamente fruto de um acordo com os parceiros sociais, entendemos que o Governo tem que fazer tudo até ao fim para tentar buscar o máximo de consenso possível entre os parceiros. Bom dia, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Aproveitando a sua resposta, gostava de lhe perguntar, depois do Governo ter anunciado que queria um entendimento alargado sobre a questão dos despedimentos, a UGT divulgou uma posição muito clara sobre o assunto. Disse que só aceitará dar acordo se o Governo estiver disponível a retirar 2 dos critérios que estavam na lista original, o critério do salário e o critério da situação económica familiar. Pergunto-lhe se o Governo admite retirar estes 2 critérios de forma a conseguir chegar a acordo com o GT. Como calcula, não vou fazer a negociação e a procura do entendimento aqui com a comunicação social. Isso é feito entre as partes. A abertura e a disponibilidade do Governo é conhecida da parte do GT, como é conhecida da parte dos outros parceiros sociais. Eu não queria também que um acordo que a existir, ou um entendimento que a existir, é necessariamente um entendimento tripartido, fosse reconduzido a uma questão bilateral entre o Governo e uma das partes. Não é isso que acontece. Não leva a mal, mas compreenda que não é aqui a sede em que se procuram esses entendimentos. Isso está a ser feito e continua a ser feito, e o Governo entendeu dar mais uma semana para, de facto, não desistir da procura desse entendimento, ou pelo menos de um consenso o mais alargado possível em torno dos detalhes da solução que vier a ser aprovada e enviada depois para a Assembleia da República. Reiterava-lhe apenas, face à pergunta que me colocou, o Governo tem tido e tem uma postura de total disponibilidade. Mas a questão, repito, também não é só com o Governo, a questão é entre 3 partes. Há 3 partes na equação, não é apenas uma questão bilateral. Alguns parceiros sociais têm colocado em cima da mesa questões que vão além da questão dos despedimentos, dos critérios de despedimento, mas que também resultam das consequências da decisão do Tribunal Constitucional, nomeadamente o que tem a ver com as horas extraordinárias. A decisão do Tribunal Constitucional determina que, a partir de agosto, elas possam ter um aumento muito significativo, o que contraria aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos anos, no âmbito do Programa de Ajustamento. Perguntava se o Governo quer alterar regras, outras regras do Código de Trabalho, nomeadamente estas, além daquelas que têm sido discutidas, os critérios de despedimento. Olha, muito rapidamente, como calcula, para o Governo, o processo de concertação social é um processo permanente e contínuo. E, portanto, o Governo está sempre aberto a ouvir e a discutir em sede da concertação social todas as propostas que em cada momento sejam colocadas sobre a mesa pelos parceiros. Neste caso concreto, o que está em causa é a substituição das normas que foram declaradas inconstitucionais, como sabe, são 3 normas do Código de Trabalho, e é sobre essa que incide a procura de consensos que neste momento está a ocorrer. O que não quer dizer que, relativamente a outras matérias, como aquelas que referiu, ou outras, eu relativamente a isso o que reitero apenas é que o princípio da concertação social é um princípio permanente e contínuo, e, portanto, estamos sempre abertos, obviamente, em sede da concertação social, a tratar desses e de outros assuntos. Mas esta proposta, a procura do consenso que está neste momento sobre a mesa, é sobre as 3 normas que foram declaradas desconformes à Constituição pelo Tribunal Constitucional.
Raquel Martins, do Jornal Público. Gostava de lhe perguntar quando é que, em relação a esta questão do despedimento, quando é que contam encerrar as negociações e fechar o dossiê? Na semana passada também nos disse que haveria a possibilidade de densificar ainda melhor alguns dos critérios daquela lista de 6 critérios. Gostava de lhe perguntar se essa densificação já foi feita e em que sentido, nomeadamente na questão da avaliação de desempenho. Em relação a... peço desculpa que eu perdi-me aqui. Queria só confirmar com o Sr. Secretário de Estado se estes cursos de curta duração são mesmo para abrir já este ano, tendo em conta que poderá não haver, provavelmente, ou se há o risco de não haver já financiamento comunitário no imediato. Olha, eu respondi rapidamente primeiro à questão que me colocou. Compreendam, não levem a mal. Como eu referi há bocadinho, não é nesta sede, aqui no briefing do Conselho de Ministros, que se vai proceder à negociação ou à clarificação de quais são as posições de consenso possível. Para que o consenso seja sério e seja procurado com seriedade, é preciso, como calculam, que haja da parte dos vários lados que estão sentados a conversar sobre esta matéria, haja a reserva necessária. E, portanto, não é que seja um problema de secretismo, não há secretismo nenhum nesta matéria, é apenas uma questão de respeito pela procura do consenso, e pedir-vos desculpa de não adiantar muitas coisas apenas por causa desse respeito. Mas confirmo, genericamente, obviamente, tudo aquilo que foi dito. De resto, essa questão é uma questão que decorre da maneira como foi a reunião na semana passada na Concertação Social, em que essa questão da procura da densificação no sentido de uma maior objetivação dos critérios, porque, de resto, foi essa a razão pela qual o Tribunal Constitucional declarou desconformidade constitucional relativamente a estas normas, por entender que não havia uma objetivação suficiente dos critérios, e isso poria em causa o princípio constitucional da justa causa do despedimento. E, portanto, é evidente que a procura dessa maior objetivação está sobre a mesa e tem vindo a ser trabalhada. O que falta, e o Governo ainda não desistiu, é de procurar o máximo de consenso possível em torno das soluções. Aquela questão relacionada com quando é que conta fechar o processo de negociação e o diploma. Ouça, eu a semana passada disse, como foi lembrado aqui por uma colega sua, que o Governo contava poder ter encerrado nesta semana. Eu não sei se será temerário da minha parte, mas eu apontaria para tentar fechar a próxima semana, sendo certo que uma coisa é verdade, o processo não pode correr indefinidamente, até porque há compromissos e há necessidade de regularização de uma situação que foi declarada desconforme pelo Tribunal Constitucional e que não se pode arrastar indefinidamente. O que está aqui em causa, como sabe, é a vigência de regras no próprio Código, e essas regras não podem ficar em branco. As regras que lá estavam foram declaradas inconstitucionais em 3 normas. Essas normas têm que ser substituídas e não se pode arrastar indefinidamente. Muito obrigado. O início do funcionamento dos cursos de técnico superior profissional. De facto, vão começar em 2014 e todo o encorajamento vai no sentido de que institutos politécnicos o façam de imediato, o façam em outubro, em setembro, outubro. Nós estamos conscientes das dificuldades que isso implica um prazo relativamente curto para, como disse há pouco, montar a rede, a ligação com as escolas secundárias, montar a ligação com as empresas, definir as áreas, negociar até com as comissões de coordenação e desenvolvimento regional e os governos regionais dos Açores e da Madeira, para identificarem as áreas onde são necessários ou áreas prioritárias para estes cursos, negociar com as empresas, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para reunirem a informação que vai permitir identificar as áreas com maior sucesso potencial e maior necessidade regional. Esperamos que comecem a funcionar em setembro, outubro. Estou certo de que muitos começarão a funcionar só no ano seguinte. Isto é, que haverá uma afirmação progressiva desses cursos, que seguramente vão ocupar uma componente muito importante do ensino superior português dentro de alguns anos. É de esperar que venham a ocupar uma componente semelhante, próxima do que é hoje o número de estudantes do ensino universitário e no ensino politécnico, daqueles que entram no ensino universitário e no ensino politécnico, mas isso dar-se-á progressivamente. E neste primeiro ano imaginamos que tenhamos poucos milhares que depois irão crescer.
Quanto ao financiamento, sabemos que há ainda algumas barreiras que esperamos que dentro de muito pouco tempo sejam cumpridas e esperamos que o financiamento possa ser disponibilizado em tempo útil para que os cursos que começaram a funcionar no outono possam vir a ser financiados ao longo do primeiro semestre. Ana Petronilho, Diário Económico. Tinha duas questões para lançar ao Sr. Secretário de Estado. A primeira é se existe algum limite no número de vagas para os estudantes que queiram transitar para uma licenciatura, seja no Politécnico ou seja numa universidade, e caso o estudante queira transitar para uma licenciatura numa universidade, se a prova que vai ser definida pelos Politécnicos a nível local vai ser suficiente, ou se vão ter que realizar os exames nacionais, como os estudantes do 12º ano. Esta matéria em detalhe não está contida neste decreto-lei e será objeto de um instrumento legislativo e, portanto, eu quereria não entrar em detalhes. De qualquer maneira, gostava de passar a mensagem que não prevemos que haja vagas para estes jovens, limite ao número de vagas, há sim limite ao número de vagas geral que existe no ensino superior, em todo o ensino superior, que é o limite da capacidade, e algumas orientações gerais da parte do Ministério para que o conjunto do sistema funcione em termos harmónicos. Como disse há bocadinho, a transferência com uma prova é local, isto é da instituição, a instituição decide que prova tem, em função dos objetivos da licenciatura e, portanto, das necessidades de conhecimentos, de formação prévia dos estudantes. E também, como disse, eu não esperaria que, como regra, houvesse muitos estudantes a completar um curso de técnico superior profissional a entrar numa licenciatura universitária. Temos de lembrar que o ensino universitário tem uma vocação de maior componente conceitual e não tanto imediatamente profissionalizante. E uma licenciatura politécnica tem uma vocação de, ao terminar aquele curso de 3 anos, do estudante se sentir mais apto a entrar na sua atividade, no mercado de trabalho, naquilo que escolheu. E, portanto, estes estudantes que vêm, possivelmente já de uma formação profissional no secundário, que aprofundam essa formação com uma componente académica e uma componente profissional como técnico superior profissional, estarão seguramente muito mais bem habilitados, muito melhor habilitados para entrar numa licenciatura politécnica. Mas caso tenham essa opção, como é que depois têm que fazer? Ainda não está definido? Isso não está bem definido, mas haverá uma prova local. Bom dia, Ana Henriques, do Jornal Público. Eu gostava de fazer algumas perguntas à Ministra da Justiça. Gostava de saber, em primeiro lugar, se ela pode explicar melhor este aspecto dos Conselhos Consultivos dos Tribunais, em que é que consistem, como é que serão escolhidos os representantes dos cidadãos, quando é que isto poderá começar a funcionar. Gostava de saber também, e dadas as afirmações do Presidente da República no arranque do ano, na cerimónia de arranque do ano judicial, ele pediu amplos consensos em matérias de reforma da Justiça, sob pena dessas reformas não irem por diante como deviam, e tendo em conta toda a contestação que autarcas, nomeadamente o PSD, fazem ao encerramento dos tribunais, críticas essas também seguidas, por exemplo, pela Ordem dos Advogados. Como é que a Sra. Ministra pensa que pode corresponder a este apelo do principal magistrado da nação? Por fim, queria saber como é que a Sra. Ministra vê a polémica que tem rodeado a venda dos quadros do Miró. Muito obrigada. Relativamente à questão do Conselho Consultivo, ele está já previsto na lei que está em vigor da organização judiciária, do sistema judiciário, no artigo 109, está já contemplada a sua criação e, portanto, ele contará com o Presidente do Tribunal, o Magistrado do Ministério Público, o Administrador Judiciário, contará com representantes de magistrados da comarca, de oficiais de justiça, da Ordem dos Advogados, igualmente da Câmara dos Solicitadores
e dos municípios integrados da comarca, bem como dos utentes dos serviços de justiça. Quanto à questão do consenso, eu desde o princípio que procuro consensos, de tal forma os procuro, e não só políticos, também dentro do sistema judicial. Agora, para haver consensos, é preciso que as duas partes estejam dispostas a consensualizar. Eu já tive a oportunidade de dar há pouco o exemplo da resposta que recebi quando enviei sistematicamente para o Parlamento iniciativas exatamente para ver se havia contributos, consenso em torno dessas iniciativas. É que o Partido Socialista não era consultor nem assessor do Governo. Portanto, eu consensos... Não. Eu tive, sabe quantas reuniões ocorreram com autarcas? Mais de 60. Mais as que ocorreram com a Associação Nacional de Municípios. Portanto, isto foi um processo participadíssimo. E não só com os autarcas. Ocorreram reuniões com a Ordem, ocorreram reuniões com os conselhos, Superior de Magistratura, Ministério Público, Procuradoria-Geral, sindicatos. Estivemos todos a trabalhar nesta reforma. Quer a lei, quer a regulamentação, foram profundamente consensualizadas dentro daquilo de quem estava disponível para consensualizar. E neste caso, claramente, os sindicatos, as magistraturas, consensualizaram. Muitas das soluções que aqui estão foram profusamente trabalhadas à volta, literalmente, de uma mesma mesa, com todos os profissionais forenses. Daí que se tenham ouvido elogios generalizados à reforma. De onde é que eles não vieram? Não vieram da senhora bastonária da Ordem dos Advogados, mas isso era expectável, eu diria. Simplesmente nós não podemos ter um qualquer tribunal a funcionar de qualquer maneira à porta de cada cidadão. É preciso que se diga que há 75 municípios sem conselhos, sem tribunais, muito mais populosos do que aqueles de que estamos a falar, onde os tribunais encerram. Os locais onde os tribunais encerram têm uma taxa de utilização de 0,01, 0,014, 0,013. Isto é, não tem taxa de utilização. E, portanto, todo o consenso foi procurado. Os senhores ouviram o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça referir-se no discurso do ano judicial, que aqui agora acabou de invocar, à necessidade e à urgência da reforma. Os representantes dos sindicatos a dizerem que a reforma era uma boa reforma e que tinha que ir para a frente. Podia haver uma discordância pontual aqui ou ali, mas que eram boas reformas e que esta era uma reforma urgente e necessária, tal como eu ouvi. E, portanto, sobre essa matéria, eu devo dizer que estou tranquila, até porque a execução da reforma vai depender de todos nós. Eu creio que, relativamente à questão do Miró, como compreende, eu não vou comentar, porque há uma decisão judicial e eu respeito as decisões judiciais. Boa tarde, Patrícia Cerdeira, Antena 1, Sra. Ministra da Justiça. É já oficial, o Partido Socialista vai pedir a reapreciação parlamentar do diploma. Os autarcas de Mursa e Boticas acabam de anunciar que vão avançar com providências cautelares. A minha pergunta é, a Sra. Ministra tentou consensos, pelos vistos não conseguiu chegar até onde queria. Isto vai ter, obviamente, impactos óbvios naquela que é agora a calendarização da aplicação do mapa. Os tribunais, cada um decide como entende. Estas providências cautelares poderão ter efeitos suspensivos, poderão não ter. O que é que espera para os próximos meses? Porque agora é que concretamente vai começar a sua próxima batalha. Relativamente também ainda ao mapa, há um volte-face significativo relativamente ao quadro das magistraturas. Ficou convencida com os argumentos das magistraturas para ter alargado desta forma o número dos quadros? Relativamente ao Sr. Ministro Marques Guedes, gostava só de tentar perceber, não querendo anular a conferência de imprensa da tarde, obviamente, de quando em quando é que vai ser feito este sorteio
e se são mesmo automóveis que vão ser sorteados. Muito obrigada. Eu respondo já porque é muito fácil. Os sorteios vão ser semanais, com 2 episódios diferentes no verão e no Natal, que crescerão aos semanais. Quanto aos bens que vão ser sorteados, são automóveis, mas os detalhes são comunicados logo à tarde. Bom, relativamente à questão das providências cautelares, à questão do pedido de apreciação parlamentar por parte do Partido Socialista, é preciso que o diploma entre primeiro em vigor, não é? O que ainda não aconteceu. Isto é o primeiro ponto. Relativamente às providências cautelares, as pessoas são livres de intentar providências cautelares. Agora, eu tenho aqui que recordar que se trata de um decreto-lei geral e abstrato. E, portanto, com generalidade e abstração. Enfim, as pessoas são livres de utilizarem os meios, mas também devem ser responsabilizadas pela utilização desses mesmos meios quando manifestamente não está no âmbito dessa jurisdição. Mas, felizmente, vivemos num país livre. Antes, o direito ao erro do que uma dominação. Relativamente ao alargamento dos quadros, eu compreendi alguns dos argumentos, e aí tem uma prova de consensualização, portanto, havia boas razões para alargar os quadros. Os quadros, de resto, na versão anterior, já estavam alargados, 15% para o MP e 19% para as magistraturas judiciais. Portanto, eles já tinham sido alargados. O ponto é até que ponto eles deviam ser alargados e até que ponto era razoável a bolsa. E eu aí fui, de facto, sensível, até porque havia um outro argumento que ponderei seriamente, que foi a questão ligada à especialização que abordei há pouco. Não foi um dos argumentos utilizados pelas magistraturas, mas foi um argumento que ponderei nesse processo decisório. Agora, havendo demonstração de razoabilidade, com certeza. O que eu não posso aceitar é que, prejudicando o país, atenda a interesses que não são o interesse do país. Inês Bastos, do Diário Económico, boa tarde outra vez. Eu penso que já se sabe, mas não ficou aqui claro quando é que começa a ser executado o mapa. É em setembro, dia 1, dia 15. Era só mesmo para concretizar esse calendário. Muito obrigada. Está prevista para dia 1 de setembro, mas isto, vamos ser claros, eu não vou pôr em causa uma reforma se deslizar 15 dias ou se deslizar um mês. Isto não é uma questão de teimosia. Farei tudo, como fiz com o Código de Processo Civil, que todos diziam que era impossível entrar em vigor em 1 de setembro, e entrou em vigor com as plataformas a funcionarem em pleno, e farei tudo para que assim seja. De resto, nós já fizemos a formação dos órgãos de gestão das comarcas, isto é, fomos adiantando trabalho, já temos os valores de referência processual, os indicadores de gestão consensualizados com os conselhos. Portanto, há uma série de trabalho silencioso que foi sendo feito para a reforma. A reforma não é só a lei. A reforma são também as plataformas, a formação, a definição de objetivos, de indicadores, de valores de referência processual. Muito obrigado, um bom almoço.